Ontem, nós falamos, recapitulando, na terça-feira, o Vinícius falou a respeito do aborto, da realidade do aborto numa questão mais sensível. Ontem eu falei sobre a questão da história da cultura da morte, das pessoas que estão por trás da cultura da morte, no caso as fundações, as Nações Unidas, os globalistas, de maneira geral. E hoje, nós não vamos retomar do ponto que nós paramos, porque veja, ontem nós falamos mais ou menos de 1900 até 1994. E eu citei um trecho da Frances Kislin, ex-presidente das Católicas pelo Direito de Decidir, de 2002. Mas a gente não vai continuar a partir daí, porque a gente teria que ter mais uma hora só para falar disso, e o tema hoje é outro. Hoje a gente vai falar um pouco mais da situação em 2019. E é uma situação que a gente pode perceber, e eu, como já falei, que sou estudante de Direito, estou no 3º ano, vivo algumas realidades presentes do globalismo dentro do direito, né? Então, o que é importante a gente falar hoje? A gente vai falar hoje sobre a questão do ativismo judicial. Porque, veja, as grandes fundações, elas perceberam, no princípio que foi falado ontem, uma certa manipulação do povo. Então a gente percebeu uma alteração na via sociológica, no sentido de você mudar a cabeça das pessoas. A gente não falou disso ontem, mas a gente vai perceber que de 2002 até 2012, mais ou menos, tentaram colocar o aborto aqui no Brasil por meio da via legislativa. Então, alguns partidos políticos que vocês conhecem, com algumas pessoas, tentaram colocar o aborto aqui no Brasil por meio da via legislativa. E tem documentos e mais documentos falando a respeito disso, né? A via legislativa foi frustrada. Por quê? Qual que é a grande diferença? O que acontece? Os deputados federais e os senadores são eleitos pelo povo. E o povo brasileiro, de acordo com uma pesquisa do Datafolha, que saiu semana passada, se eu não me engano, 37% contra toda forma de aborto e mais 35% favorável a manter o aborto do jeito que está no Código Penal. Como que está no Código Penal? Aborto no caso de estupro, aborto no caso de feto anencéfalo e aborto no caso de risco para a mãe. Se você parar para pensar, o povo brasileiro, então, mais ou menos em 70%, é favorável a manter a situação do jeito que está, ou seja, contra o aborto. O povo brasileiro que é contra o aborto vota em deputados e senadores que são contra o aborto. Portanto, por meio do Poder Legislativo, de 2002 até 2014, mais ou menos, eles não conseguiram aprovar o aborto. Qual tem sido a estratégia, então? Nós temos, na Câmara dos Deputados, 513 deputados, e no Senado nós temos 81 senadores. É mais fácil você convencer 513 mais 81 ou convencer 11 ministros que atuam numa Suprema Corte? E a gente percebe agora essa questão do ativismo judicial. Mas eu adianto para vocês que o ativismo judicial não é algo novo. O ativismo judicial, há relatos dele desde 1940. Por exemplo, 1974, que foi aprovado o aborto nos Estados Unidos, foi um caso de ativismo judicial. Porque não foi o legislativo que autorizou o aborto, foi a Suprema Corte dos Estados Unidos. E detalhe, ontem eu falei para vocês o quê? Eu falei que a qualquer momento a Suprema Corte poderia chamar algum processo para barrar o aborto nos Estados Unidos, não é? Recebi a notícia hoje de que a Suprema Corte dos Estados Unidos recebeu um processo de aborto, porque lá como que funciona? A Corte dos Estados Unidos escolhe, se eu não me engano, de tantos os processos que tem, escolhem cerca de 100 processos, mais ou menos, para serem julgados na Suprema Corte. E hoje foi chamado um processo de aborto. Então a gente pode ter, nos Estados Unidos, graças a Deus, por meio da Suprema Corte, o fim do aborto. Eles podem revogar aquela decisão que foi dada em 74 do Roe versus Wade. Então foi mais rápido do que eu esperava também, né? Mas enfim, o que nós temos visto? Nós temos visto os ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu vou falar especificamente de um caso, que é o caso da ADPF 442, que está em julgamento, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que o Supremo Tribunal Federal pretende aprovar o aborto no Brasil até o 3º mês. Está em julgamento, inclusive, se não me engano, está na mão da relatora. Assim que ela terminar o relatório, já vão para julgamento. Então, acho que algumas coisas têm mais um ano, mais ou menos, né? Mas, para a gente falar disso, é importante a gente entender algumas outras coisas. A gente fala de direito. E na faculdade, a gente aprende a questão do direito positivo. O que é o direito positivo que a gente aprende na faculdade? Direito positivo é aquele direito posto, é aquele direito escrito.
Como que surge o direito positivo? Os deputados se reúnem, definem a lei, escrevem a lei, dão para o presidente assina e a lei está valendo. Então, o direito positivo é fruto de um contrato. As partes contratam e estipulam aquilo que vai ser fruto de direito. Bom, vamos nos reunir aqui para a gente definir a respeito do Código Penal. O que vai ser aborto? Deputado tal vai lá e propõe o projeto. O outro deputado vai lá e mexe no projeto daquele deputado. Aí vem outro deputado pró-vida e fala, não, não pode ser dessa forma. Aí vem o deputado abortista do PSOL e fala, não, vai ser dessa forma sim. Então, o direito positivo é fruto dessa discussão. O problema é que no Brasil e em muitos países do mundo, somente tem vigorado o direito positivo. E essa foi a crítica que eu fiz ontem, inclusive que a própria igreja fez para a ONU. Por quê? Eu falei ontem dos direitos sexuais reprodutivos. E eu falei que esses direitos não existem. Por que não existem? Porque porque existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é baseada em direito natural. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que são os direitos sexuais reprodutivos? Uma convenção da ONU em 94 definiu, entre eles, que a partir de então teria os direitos sexuais reprodutivos. Em suma, o que aconteceria? Vamos relativizar o direito à vida. O direito sexual reprodutivo é aquele direito que vai permitir que a mulher aborte. Ou seja, aquilo que era antes fruto do direito natural, passa a ser fruto de um contrato, e as partes estabelecem, não, a partir de agora a gente vai definir que existem esses direitos, e agora a gente vai fazer pressão para que os estados aceitem esse direito. Vocês estão percebendo a diferença? O direito natural é um direito da natureza, é um direito que está no coração do homem, e o homem é capaz de perceber. Quem fala principalmente do direito natural? Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Então Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, já falava sobre o direito natural. Aí vem Tomás de Aquino em 1500 e pega a teoria de Aristóteles e dá uma ênfase naquilo que é o direito natural. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. No que se baseia o direito natural? Isso é uma coisa que vai ficar muito clara. O direito natural é baseado na realidade. O que Santo Tomás de Aquino vai falar então sobre um político? O político, o legislador, quando ele for fazer uma lei, o que o legislador tem que fazer? O legislador, antes de tudo, tem que olhar a realidade como ela é. Então, o que nós percebemos, por exemplo, no caso da fundação, das fundações de ontem? E por absurdo, deixa eu encontrar aqui, na frase de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, uma vez falou que deve existir igualdade entre homem e mulher, porque a mulher engravida e o homem não. Ele falou então que deveria existir igualdade entre o homem e a mulher, porque a mulher engravida, ou seja, deveria ser lícito que a mulher abortasse. Por quê? Porque o homem não pode ter filho. Se o homem não pode ter filho, a mulher pode, é um prejuízo para a mulher. Só que percebam, a gravidez na mulher é o quê? Um fato natural. Toda mulher engravida. E o homem não engravida. Vocês concordam comigo que isso é um fato natural? Que a mulher engravida? Vocês concordam comigo? Alguém não percebe que a mulher engravida e que o homem não? Se alguém não percebe isso, ergue a mão. Por quê? O ministro não percebeu isso, mas veja, a mulher engravida é um dado da natureza. Não é uma questão assim da gente falar assim, mas é uma coisa desigual. De fato, é uma desigualdade? Sim, mas a mulher tem uma igualdade em relação ao homem? Tem. A mulher tem que ser igual ao homem na sua desigualdade, porque todos nós somos diferentes. E a gente pode falar assim, até entre os homens há diferenças. Tem alguns que trabalham mais, tem alguns que se dedicam mais a outras coisas. Aí a gente pega aquela questão do mérito. É justo que você dê àquele que trabalhou menos mais do que aquele que trabalhou mais? Não é justo. Não dá para a gente perceber isso na natureza. Então, o direito natural, ele vem dessas visões da realidade, de você olhar as coisas como elas são. Porque tudo, absolutamente tudo na vida tem uma ordem. E aí trazendo um pouco mais para a visão cristã. O que é o pecado? O pecado que Tomás de Aquino vai falar é um ataque à ordem das coisas. Então, uma pessoa que comete um pecado está cometendo um ataque à ordem que Deus estabeleceu, que Deus criou, que Deus fez. O pecado é um ataque à ordem das coisas. Nesse sentido, dessas coisas que eu estou falando, o legislador, quando for legislar, ele tem que ver a realidade, ele tem que ver as coisas como elas são.
Por exemplo, o evangelho de hoje falava assim, que seja dado ao homem o seu salário. É lícito, então, que o Estado venha cobrar 40% de imposto sobre o salário do homem? Não. É lícito pagar imposto? É. A moral da igreja ensina que sim. Mas não é lícito que o Estado cobre o imposto abusivo do homem. Por quê? Porque o homem é justo o seu salário. É digno o seu salário. Por quê? Porque é fruto do trabalho do homem. Vocês conseguem perceber essas coisas observando a natureza? Quando vocês olham para isso, vocês não percebem essas coisas? O direito natural surge daí, dessas observações. Um dos fundamentos também para o direito à vida, que mostra que a própria vida quer se defender. Se você pega uma pessoa por trás, sem ela perceber, e coloca uma faca no pescoço daquela pessoa, automaticamente, sem aquela pessoa perceber, o corpo dela já vai começar a acelerar, vai começar a produzir hormônio, como que é o nome do hormônio que deixa você, da adrenalina? Adrenalina é hormônio, né? Produz adrenalina, sem a pessoa querer. Por quê? Porque a própria vida quer proteger a vida, é algo natural. Vocês percebem essas coisas, sim ou não? Fica claro? Tudo isso é fruto do direito natural. E o Tomás de Aquino, ele vai colocar como os três direitos fundamentais nesse sentido, do direito natural, que são essenciais ao homem: a vida, a família e a verdade. E aqui, eu acho que depois o Vinícius vai falar um pouquinho melhor sobre a questão da vida e da família, quando ele for falar do Kingsley Davis. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da verdade. Por quê? Porque isso aqui está intimamente ligado com o direito e aquilo que nós temos visto acontecer no Supremo Tribunal Federal. Estão entendendo até aqui? Está ficando claro? Tudo bem. Então, enquanto o direito natural é um direito que você observa fruto da natureza, o direito positivo é um direito fruto da negociação dos homens. O direito positivo é sempre errado? Não. O direito positivo, ele é bom. Por quê? Porque tem alguns direitos naturais que são difíceis de serem observados. Então, você vai lá e escreve aquele direito. A finalidade do direito positivo deveria ser escrever o direito natural, para que não tivesse erros, para que as pessoas pudessem ver, isso é um direito natural, mas está escrito. Então essa deveria ser a finalidade do direito positivo. Ele não é ruim em si mesmo. Um outro exemplo de direito natural. Toda vez que nós falamos que uma coisa é justa ou injusta, nós usamos parâmetros. Então eu falo o seguinte: a Tânia está mais perto da porta do que eu. O parâmetro é a porta. A Tânia está mais perto da porta do que eu. Estamos de acordo? Quando nós falamos, por exemplo, que tal pessoa trabalha mais do que tal pessoa, a gente imagina que existe um modelo ideal de pessoa que trabalha. E a gente compara aquela pessoa que trabalha mais com o modelo ideal. Então a gente fala, aquela pessoa trabalha mais do que a outra. Vocês percebem que sempre tem um parâmetro? Por que nós falamos que algumas leis são justas e outras leis são injustas? Vamos voltar ao exemplo do 40% de imposto. Por que é errado o Estado pegar 40% de imposto do trabalhador? Às vezes a gente não sabe responder isso, mas a gente percebe no nosso íntimo que isso é errado. Parece um assalto ao trabalhador que está recebendo aquilo lá. Então, o direito natural, ele muitas vezes diz respeito a coisas que nós não conseguimos, de certa forma, raciocinar, mas nós percebemos. E quando nós fazemos uma coisa errada, nós percebemos a malícia da coisa. Toda pessoa sabe que é errado matar. Toda pessoa sabe que é errado roubar, mesmo que você não fale para ela, porque no íntimo dela ela percebe a malícia daquela coisa. Ela percebe que aquele ato de tirar do outro o que é dele é algo mal nela mesma. Por quê? Porque Deus colocou o direito natural em todos nós. Estão de acordo até aqui? Sim. Beleza. Tem um desembargador. O desembargador é um juiz de segunda instância que está numa patente elevada. Do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele é chamado Ricardo Dipp. Ele é um desembargador fantástico, muito católico, muito, muito, muito bom. Ele tem um livro de direito que ele fala assim: a perda da onticidade do direito e a sua conversão num mero produto da vontade são o alicerce da frustração jurídica de nossos tempos. A perda da onticidade do direito. O que ele quer dizer com isso? O direito também é algo que você pode verificar na realidade. E ele fala que a perda do ser, da ordem do direito,
é a razão dos problemas que nós temos hoje em dia. E por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente vai perceber que as decisões tomadas hoje pelos ministros do Supremo e pela maior parte das cortes que existem pelo mundo, são todas decisões não baseadas no direito natural e na verdade, mas baseadas na vontade. E eu vou falar para vocês mais uma coisa que me chocou, como estudante de direito, quando eu vi. O ministro Luiz Roberto Barroso, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, em uma palestra que ele deu, acho que em 2016, numa faculdade, ele utilizou a seguinte frase: olha, para mim, o direito sexual e reprodutivo da mulher é um direito. Qual que está o erro nessa frase? Para mim. Para mim, o direito da mulher, o direito sexual da mulher é um direito. Para mim. Só que o ministro está partindo da subjetividade dele. Ele não está partindo de como as coisas são. Nós voltamos naquela questão: por que matar é errado? Porque Deus estabelece uma ordem das coisas. Por que roubar é errado? Porque Deus estabelece uma ordem das coisas. Então, se Deus estabelece uma ordem das coisas, todos nós, quando olhamos para a realidade, devemos fazer esse exercício de perceber como as coisas são. Porque aí se encontra a ordem e a realidade de todas as coisas. Quando o ministro fala para mim, ele vai julgar não com base na lei ou com base na verdade. Ele vai julgar com base no quê? Na cabeça dele. Estão percebendo a maldade da coisa? Bom, dito essas coisas, eu falei que ia falar mais um pouco sobre a verdade. E a realidade das coisas que eu estou falando, que um legislador deveria olhar, é a própria verdade das coisas. Mas o que nós vemos hoje? A relativização da verdade. De modo que aquela frase maldita: olha, aquilo que é bom para você pode não ser bom para o irmão. Então vamos pegar o exemplo do usuário de drogas. Imagina que o cara é usuário de drogas. Olha, irmão, você não pode julgar ele, porque aquilo que é bom para ele pode não ser bom para você. Então o cara fica feliz enquanto ele cheira cocaína. Ele está feliz. Só que não é bom para ele, porque depois ele vai ficar ruim. Como que aquilo que é bom para ele não é bom para mim? Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Por quê? Porque tem coisas que são ruins pela própria natureza. Tem coisas que são contrárias à própria natureza. Dito essas coisas, qual a conclusão que eu estou querendo chegar? Existe um direito natural, existe um direito que é o certo, existe uma verdade e existe uma ordem nas coisas. Até aqui estamos de acordo, né? Beleza. Vou dar 2 exemplos para vocês, porque minha fala não é tão longa. E o principal: em 2017, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, propôs uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, no direito, é chamado de um controle de constitucionalidade. O que funciona? Para que serve isso? Uma pessoa, no caso, a lei estabelece quem são as pessoas, vai até o Supremo Tribunal Federal e fala assim: senhores ministros, nós temos aqui uma lei ou um ato normativo que está descumprindo preceitos fundamentais. Então o Supremo Tribunal Federal pega aquela petição deles, lê e julga. E fala se está ou se não está cumprindo, descumprindo ou cumprindo preceitos fundamentais. A DPF que eu estou falando, arguição, descumprimento de preceito fundamental, é a chamada DPF 442. O PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal, propondo essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, propondo o seguinte: olha, com base nos direitos sexuais e reprodutivos, com base na dignidade da mulher, com base na igualdade entre os homens, com base na saúde da mulher, nós estamos aqui para falar que o Código Penal, nos artigos que dizem respeito ao aborto 124 e 126, estão ferindo o direito à vida e à liberdade sexual da mulher. De onde vem os direitos sexuais e reprodutivos que eu falei ontem? 1994, Conferência do Cairo. A ONU inventou esses direitos. Então, com base nesses direitos, a nossa Constituição e o nosso Código Penal ferem esses preceitos fundamentais. Então, vai lá o Supremo Tribunal Federal, aceita aquela arguição, chama as pessoas da sociedade para falar um pouquinho. E aí a gente viu, até um tempo atrás,
audiências. Então foi o padre José Eduardo lá no Supremo Tribunal Federal falar, a presidente Carmen Lúcia ficou ouvindo, aí foi um bispo falar, ela ficou ouvindo, foram ONGs abortistas falar, ficou ouvindo, então cada um deu uma opinião, né? O que acontece? Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela vai fazer com que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão que não compete ao Supremo, que compete ao Poder Legislativo. Poder Legislativo, a quem cabe legislar? Ao Poder Legislativo. Quem cabe julgar determinados casos? Poder Judiciário. Então, o Supremo Tribunal Federal invade a competência constitucional do Poder Legislativo. E o Supremo Tribunal Federal não faz isso só hoje. Ele faz isso, por exemplo, quando a nossa Constituição fala assim, só para vocês terem noção. O casamento entre homem e mulher. O Supremo Tribunal Federal, acho que em 2002 ou 2005, não me recordo, mudou. Falou que a interpretação não é aquela, que a interpretação vai ser para qualquer tipo de relação. Poderia o Supremo ter feito isso? Não. A quem cabe mudar a Constituição? Congresso Nacional. A quem cabe mudar o Código Penal? Congresso Nacional. Porém, o que eu falei no começo dessa palestra? O Congresso Nacional, embora não seja lá aquelas coisas, é pelo menos pró-vida e contra o aborto. O Congresso não vai aprovar o aborto. Se o Congresso não apoia o aborto, o que a gente faz? Vamos para o Judiciário. Vamos fomentar o ativismo judicial. E como que os ministros vão julgar? Com base nos direitos sexuais e reprodutivos, com base na igualdade entre homem e mulher, com base nisso, com base naquilo, a gente julga dessa forma. Estão percebendo a situação? Veja, só para concluir, algumas das pessoas que participaram da reunião do Amicus Curiae que o Supremo Tribunal Federal reuniu. Foi um homem chamado José Gomes Temporão. José Gomes Temporão foi ministro da Saúde do governo Lula de 2007 a 2011 e ele representou a Academia Nacional de Medicina, sendo favorável ao aborto na sua colocação. Foi o Dr. José Henrique Rodrigues Torres, juiz de Direito de Campinas, professor da PUC, amigo do Dr. Aníbal Faundes. Dr. Aníbal Faundes é um médico emérito da USP, que foi um dos responsáveis por implantar o aborto no Uruguai. Foi também falar a doutora Débora Diniz, representando o Instituto de Bioética ANIS, ONG financiada pela Fundação MacArthur. Foi falar também, ver se eu encontro outra parte aqui, François Girard, atual presidente do IWHC. Vocês lembram do IWHC que veio no Brasil desenvolver os estudos? Teve aqui falando também. Foi falar também o Dr. Anand Grover, presidente do IPAS. Então, todas as ONGs que eu falei para vocês ontem estiveram aqui no Brasil em 2017, falando no Supremo Tribunal Federal, falando, nós somos favoráveis ao aborto por causa disso, né? E agora, só para vocês tomarem noção da gravidade dessas coisas, eu quero citar, já para concluir, algumas frases. Vocês ficaram sabendo recentemente que o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia? Quem ficou sabendo disso? Sim? Todo mundo? Beleza. E aqui, gente, interessante. Na faculdade, os meus professores, embora alguns sejam favoráveis, não tenham problema algum com casamento gay, foram contra a decisão do Supremo. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal fere 3 princípios de direito que a gente estuda na faculdade. Eu posso jogar praticamente tudo que eu estou aprendendo lá no lixo, porque tudo que eu aprendo, o Supremo Tribunal Federal faz o contrário. Em direito penal, existem 3 princípios, rapidamente para encerrar. O princípio da legalidade estrita, o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. O que significam esses princípios? Princípio da legalidade estrita. Só vale lei criminal escrita pelo Congresso Nacional. Primeiro princípio. Segundo princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade só fala que só há crime com lei anterior definindo que aquilo é crime. Se não tiver uma lei feita pelo Congresso Nacional, não tem crime. E por último, o princípio da reserva legal, que compete ao Congresso Nacional legislar sobre matéria criminal. O que o Supremo Tribunal fez? O Supremo Tribunal Federal pegou o princípio da legalidade estrita, que fala que só pode lei criminal com base em lei, e fez um acórdão, uma decisão judicial, e falou que aquilo vale como criminal. Feriu o primeiro princípio. O que ele fez? Anterioridade. Só há crime com lei anterior que o defina. Um acórdão não é uma lei. Uma lei
é feita pelo Congresso Nacional. E reserva legal, a competência para falar de matéria penal é do Congresso Nacional, não é do Supremo Tribunal Federal. Só nesses 3 pontos a gente pode jogar os livros de direito penal no lixo. E agora eu vou falar para vocês com base em que os ministros do Supremo Tribunal Federal equipararam, o que eles fizeram, só para a gente entender. Existe uma lei de racismo, e a Constituição manda que se puna o racismo. Então, o Congresso Nacional, se não me engano, em 1977 ou 1997, fez uma lei de racismo, que criminaliza a ofensa contra a procedência nacional, contra a raça, contra a etnia, contra a religião e mais um outro termo que eu não lembro. Então, o Congresso Nacional fez a lei de racismo. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Pegou essa lei e colocou junto daqueles itens que eu acabei de citar, a homofobia. O que o Supremo fez foi pegar essa lei e aplicar ela analogicamente. Ou seja, ele pegou a homofobia e falou assim, os critérios da homofobia são parecidos com o racismo, então vamos aplicar analogicamente. A gente faz uma analogia daquela lei e aplica a outra. Mas analogia em direito penal é proibido. Então, um quarto princípio que o Supremo Tribunal fere. E agora eu vou só ler para vocês, já para concluir, o voto, alguns trechos do voto do ministro Celso de Mello, o decano, o ministro mais velho da Suprema Corte. Palavras do ministro Celso de Mello. Ele achou que deveria criminalizar a homofobia por conta das versões tóxicas de masculinidade, por causa de reconhecimento da identidade de gênero, por causa dos direitos humanos da pessoa transexual, por causa que os fundamentalistas religiosos e reacionários morais, por conta que ninguém nasce homem ou mulher, mas se torna. Ele falou alguma coisa de direito aqui? Ele falou o quê? Jargões que nós vimos ontem, que são criados pelas fundações, pela Adrienne Germain, pela Francis Kisney, por todos eles. Então esses jargões, esse construto, essa construção, fundamenta voto de ministro do Supremo Tribunal Federal. E se eu não me engano o voto foi 8-3, se eu não me engano. O ministro Marco Aurélio falou, não cabe a gente julgar isso. E falou que embora a lei constitucional diga o seguinte, deverá ser punida toda forma de discriminação, não está falando que deverá ser criminalizada toda forma de discriminação. Você poderia muito bem propor uma ação de danos morais, tudo bem, mas uma ação criminal, não, porque a lei manda que se puna, não que se criminalize. Estão percebendo? Aí o ministro vai lá e fala, citando Simone de Beauvoir, ninguém nasce homem ou mulher, se torna, usando jargões que a gente viu ontem, que são frutos, que são construções do passar do tempo, das sociedades, das fundações, dos globalistas, das Nações Unidas, da Conferência do Cairo. E tudo isso tem legitimado o Supremo Tribunal Federal a tomar essas decisões absurdas. E está em julgamento a ADPF 442, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil poderá, a qualquer momento, falar que o aborto não é mais crime aqui no Brasil. Por quê? Porque com base na igualdade entre homem e mulher, a mulher engravida, coitada da mulher. É errado isso. O homem deveria engravidar também, mas já que o homem não engravida, então a mulher pode abortar. Estão percebendo o raciocínio que é feito? Com base nos direitos sexuais e reprodutivos, é lícito que a mulher aborte. Por quê? Porque são direitos fundamentais da mulher. Mas são direitos criados em 94. Tá ficando claro, gente? Bom, eu acho que é isso. As frases do ministro Barroso também, o Barroso já citou diversas vezes equiparação de gênero, igualdade pois os homens não engravidam e violação de direitos fundamentais das mulheres. Nessa hora eu só paro e penso, e o direito fundamental do feto, do embrião, que não pode se defender, que é aquilo que o Vinícius falou, qual que é a diferença de uma criança de 3 anos é a diferença de um feto? A criança pode gritar, o feto não. Ele vai morrer. E é o que eu falei ontem também, de 74 até hoje, a IPPF diz que já abortou pelo menos 7 milhões de crianças. Então são 7 milhões de crianças que não comemoraram um aniversário, 7 milhões de crianças que não viram a cor de uma árvore, 7 milhões de crianças que não comeram um doce, 7 milhões de crianças que não tiveram uma família, 7 milhões de crianças que foram abortadas. Fora os ilegais, nós não sabemos. Tá bom? Agora eu passo a palavra para o Vinícius, para que ele continue. Muito obrigado. Então, pessoal, nós organizamos dessa forma para que nós pudéssemos retomar a história de ontem. O Ademir trouxe a relação de tudo que ele falou ontem, da organização das fundações
para a implantação do aborto a nível mundial, mas não só do aborto, mas para a mudança da estrutura social, e especialmente o que está acontecendo no Brasil, na atualidade, com a onda do ativismo judicial. Mas o que mais chama atenção nisso tudo, eu reforço o que ele disse, é a questão da desconsideração da realidade, da desconsideração da verdade. A verdade, hoje, tida por muitos como relativa, é o relativismo, aquilo que o Papa Bento descreveu como a ditadura do relativismo, é justamente o instrumento pelo qual as grandes fundações estão querendo mudar o comportamento das pessoas. Isso está chegando no Brasil, está chegando até o nível, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, mas não só lá. Hoje nós trouxemos isso como um exemplo do que está acontecendo. Mas isso acontece em todos os âmbitos. Acontece dentro das escolas, acontece, infelizmente, até dentro da própria Igreja Católica. Em todos os âmbitos, a sociedade está programada para desconsiderar a verdade, desconsiderar a realidade. O relativismo tem imperado de tal forma que o Papa Bento XVI colocou essa realidade como uma ditadura, a ditadura do relativismo. Porque a verdade sendo relativa, ela vai ser relativa em relação ao quê? A uma verdade. Então, isso é impossível de tirar do coração humano. É isso que o Ademir falava. O direito natural tem como uma das suas bases a verdade. Mas a verdade hoje, que é justamente um direito do ser humano, por ele ser humano, só o ser humano pode alcançar a verdade, é justamente nesse âmbito que tem sido feito um trabalho para a destruição do direito natural do próprio âmbito. Então, enquanto se ataca a vida, que é o primeiro direito natural, a primeira base do direito natural, também se ataca o âmbito da verdade. Mas, ao mesmo tempo, se ataca o segundo âmbito, o segundo pilar, que é a família. Então, se o direito natural é o que o Ademir falava, tem como pilares a vida, a família e a verdade, é justamente esses três pontos que estão sendo atacados de uma vez só. O aborto é um deles, porque o ataque ao pilar da vida, mas não é só ele. Nós também temos um ataque feroz à verdade, nós também temos um ataque feroz à família. E quem está organizando isso são as grandes fundações. E isso está chegando no Brasil de uma forma cada vez mais forte, cada vez mais ferrenha, a ponto de chegar até mesmo no sistema judiciário, com o ativismo judicial que ele descreveu aqui. É extremamente grave a situação que nós estamos vivendo. Mas mais grave do que isso é o quê? Saber que isso foi planejado. O mais impressionante disso é saber que isso foi planejado há muito tempo. Eu vou citar agora aqui um pouco da obra do Kingsley Davis. Vocês ouviram o Ademir falar um pouco do Kingsley Davis, que é um dos sociólogos da Fundação Rockefeller, um dos fundadores do Conselho Populacional, que é o conselho financiado pela Fundação Rockefeller. O Kingsley Davis já planejou o que a gente está vivendo aqui há muito tempo, há mais de 50 anos. Esse ataque à vida, esse ataque à família, esse ataque à verdade foi planejado há mais de 50, 60 anos. E nós, enquanto igreja, precisamos acordar de uma vez por todas, meu Deus do céu. Nós precisamos nos armar de todas as armas para poder combater justamente o que estão nos atacando. E para isso nós precisamos saber pelo menos de onde vem a pancada. Porque às vezes a gente toma uma pancada e não sabe nem de onde vem. E veio daqui, gente. A gente estuda isso e tem um professor que diz o seguinte, que o Kingsley Davis foi aquele homem que o diabo pediu não sei para quem. Porque para quem que o diabo ia pedir? Alguém, né? Então, ele pediu não sei para quem, pediu para o outro diabo, sei lá o quê. Mas a ideia é que a ideia do Kingsley Davis é a ideia que o diabo teria, se ele tivesse possibilidade de atuar. E, de fato, foi influenciado. Olha o que esse cara fez na sociedade. É isso que a gente vai trazer aqui, tá? O Kingsley Davis, em 1948, ele escreveu um livro chamado Sociedade Humana, 1948, A Sociedade Humana. Lá ele descreve dois conceitos importantíssimos, que é o conceito, na verdade é um conceito só que se divide em dois. O conceito de relação primária e relação secundária. O que isso tem a ver com o aborto? Olha que interessante, olha como é bem articulado as coisas. Existem dois tipos de relação. A primária é aquela relação tipicamente familiar. Quer dizer o quê? Numa relação primária,
As pessoas, segundo Kingsley Davis, têm os mesmos objetivos, as relações são desinteressadas. Então, por exemplo, seu filho, você não está preocupado se ele te dá dinheiro ou não. Normalmente o filho não dá dinheiro, dá gasto. E aí você não manda embora ele porque ele dá gasto. Você continua amando ele e ele dá trabalho, você fica cansado. Mas mesmo assim você continua amando ele, por quê? Porque você não está interessado no bem que ele te faz enquanto interesse utilitário. Você está interessado nele enquanto a pessoa que você mais ama na vida, não é? E isso em tudo. Quando não há interesse na relação, é uma relação primária. E na família normalmente é assim, deveria ser assim, né? Hoje em dia já não é tanto assim. Por quê? Porque se a gente chega ao ponto de uma família praticar a eutanásia com um idoso, já quer dizer o quê? Que aquele idoso já não serve mais. Se ele não serve mais, descarta. Aí a relação já é secundária. Por quê? Porque é por interesse. Se ele me serve, continua. Se não serve, manda embora. Vocês percebem que aí é a mesma dinâmica do aborto. Essa criança que está aqui na minha barriga é um estorvo. Vai me dar gasto. Vai me dar dor de cabeça. Eu não quero. Manda embora. Assim como se manda embora um funcionário de uma empresa. É ou não é? Não serve mais, o cara está dando muito trabalho para você, manda o cara embora. Mas isso está sendo feito com a vida humana. Hoje a vida humana está entrando nesse processo de descarte. Olha que coisa diabólica. A relação primária é uma relação desumana, impessoal, totalmente interesseira. E hoje a sociedade está se secundarizando, nesse sentido de que as relações têm sido cada vez mais por interesse. Olha o que o ministro do Supremo Tribunal tem feito. Ele está ganhando dinheiro, sei lá o quê, ou ele está ganhando algum benefício, ele vai lá e assina uma lei para condenar um monte de criança inocente à morte, para destruir com as famílias, incentivando o gaysismo, incentivando o feminismo, e todas essas trevas que nós temos por aí. Eles não estão nem um pouco preocupados com o ser humano enquanto ser humano, eles estão preocupados, e até mesmo as famílias hoje estão preocupadas com o interesse deles. E isso é destruidor, isso é diabólico. É ou não é? Gente, e isso foi planejado. Isso que é o pior. Isso foi planejado. O que a gente está vivendo hoje, gente, foi planejado. Numa relação primária, nós temos o máximo de pessoalidade. E é um relacionamento completo. Então, nós somos uma família. A ordem religiosa é uma família. Nós, enquanto paróquia, somos uma família. Nossa família é uma família onde deveria imperar a pessoalidade. As pessoas estão ali porque elas se amam. Elas estão ali porque elas amam o mesmo ideal, porque elas amam o Cristo, e elas querem o céu. A família, o que ela deve querer para o seu filho? Deve querer o céu, e nisso eles se unem. E por causa de um bem maior, todos se unem e têm uma relação extremamente boa e saudável. Isso é uma relação primária. Está claro isso, gente? Tudo isso, sabe quem falou? Kingsley Davis. É estranho, né? Um dos caras que é intitulado como aquele... quem o diabo pediu, não sei para quem, fala uma coisa assim, até que racional. De fato, ele está racional. Só que o problema é o seguinte, ele faz essa diferenciação, mas ele não defende a relação primária. Ele defende a relação secundária. Um ser humano está defendendo um tipo de relação interesseira. E seja lá o que for necessário fazer, que se faça. É isso que ele fala para fazer. Porque o Ademir citou ontem, ele escreveu um artigo na revista Science em 1968 falando o quê? Aborto não está dando certo. A gente está oferecendo a técnica, as mulheres não estão querendo fazer. O que nós precisamos fazer? Mudar o comportamento das mulheres. Nós precisamos pôr o DIU não disponível para elas, nós precisamos pôr o DIU na cabeça dela. Elas precisam querer não ter filhos.
Nós precisamos fazer uma propaganda para isso, nós precisamos alterar a realidade, nós precisamos alterar a verdade das coisas, nós precisamos mudar o comportamento das pessoas para as pessoas quererem abortar. Logo, nós vamos defender algumas coisas. Por exemplo, destruição da família, alteração dos padrões sexuais e a expansão dessa ideia feminista que nós vemos hoje começou aí, quando o feminismo é incentivado por esse tipo de fundação. O feminismo que é oriundo do marxismo hoje é incentivado por esse tipo de fundação que é capitalista, que é praticamente o oposto do ideal. Mas os capitalistas, os grandes capitalistas aqui, as grandes fundações tão inteligentes que são, como o próprio diabo é, eles pagam para esse tipo de ideologia, para isso chegar na cabeça das pessoas. E chegar de uma forma que as pessoas começam a viver isso como se fosse o ar que elas respiram, e não percebem mais. Isso foi planejado. Esse cara falou que tinha que alterar os padrões sexuais, quer dizer, não existe mais só relação sexual entre homem e mulher. Nós precisamos incentivar as relações homossexuais. Aí você vê nas universidades hoje uma defesa ferrenha da liberdade sexual no sentido do gênero, que a mulher pode fazer o que ela quiser com outra mulher e o homem com outro homem, e que isso tem que ser aceito, como se fosse algo natural. Mas isso é uma ofensa ao direito natural. Por quê? Porque ao direito natural a gente percebe que tem uma ordem nas coisas, que as coisas não podem ser do jeito que a gente quer. Então, aí parece que relaciona tudo, gente. Parece que a sociedade, do jeito que ela está planejada para ser cada vez mais secundária, ela vem justamente para ofender o direito natural, que é o que dá a individualidade para as pessoas, que é o que garante o direito de cada um. Mas numa sociedade secundária, ninguém tem pessoalidade nenhuma. Pelo contrário, lá todo mundo é tratado como número, assim como se trata os empresários numa empresa. A sociedade começou a girar em torno do lucro. E tudo isso é feito intencionalmente para aumentar ainda mais esse tipo de pensamento. Por que as mulheres precisam ir para o mercado de trabalho? Por que a gente precisa abortar? Por quê? Porque as mulheres precisam trabalhar, nós precisamos ter dinheiro, o filho é um estorvo. Esse tipo de coisa, gente, vocês conseguem perceber que isso está na nossa cabeça e parece que a gente começou a funcionar assim. A gente pensa em ter um filho em função do bem financeiro que ele vai dar ou do mal financeiro que ele vai causar. E se for causar o mal financeiro, a gente não tem mais. Isso aconteceu na sociedade porque foi planejado. O Kingsley Davis falou, precisa tirar o DIU da mão das pessoas, pôr na cabeça delas. Elas não podem mais querer ter filhos. As famílias diminuíram o tamanho. Hoje na Espanha morre muito mais gente do que nasce. E lá está um déficit de pessoas e um déficit de trabalho até. Oi? O quê? Morre mais gente do que nasce na Espanha. E lá já começou a cair a quantidade de pessoas, e as pessoas estão ficando mais velhas. E aí a gente vai ver, por exemplo, a Christine Lagarde, que é a nova diretora do Banco Central Europeu, dizer, sabe o seguinte, olha a frase que essa mulher disse, se não é uma frase que vem lá do quinto dos infernos. Os velhos vivem demais. E isso é um risco para a economia global. Temos que fazer algo, e já. Quem disse isso foi a diretora do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, onde provavelmente tem muito dinheiro das fundações lá. Quer dizer, o que ela está incentivando aqui? Eutanásia? E isso acontece com o aborto da mesma forma? E aí, o Kingsley Davis falou que precisava fazer tudo isso, que precisava destruir a família, incentivar a ideologia de gênero, incentivar o gaysismo, incentivar o feminismo, todas essas coisas aí. Para quê? Para secundarizar a sociedade. Ela se tornar cada vez mais descartável, fazer das pessoas seres descartáveis, pessoas adequadas ao sistema financeiro,
ao sistema capitalista atual. Quer dizer, as pessoas passaram a ser tratadas em função daquilo que elas valem. Não é essa a mentalidade do aborto? Se essa criança vale, continua. Se o lucro que ela vai nos dar é baixo, pensamos duas vezes. Agora, se ela vai nos dar prejuízo, manda embora esse estorvo. Quem aborta, no fim das contas, está pensando isso do filho. É um estorvo. É um estorvo para quê? Para a minha vida, para o meu egoísmo, para os meus desejos que eu não quero deixar. Isso é uma relação secundária, uma relação desumana. Dá para perceber tudo isso? E aí, as fundações, percebendo tudo isso, começaram a financiar movimentos que pudessem secundarizar as relações cada vez mais. Sociologicamente falando, os movimentos feministas, abortistas, gaysistas, marxistas, todos esses movimentos que hoje atacam a família, eles promovem a secundarização. Eles promovem as pessoas serem tratadas como números, infelizmente, como números, como objetos, como estorvo. E aí a ideia era diminuir a população mundial, como se isso fosse um bem. Gente, olha como a coisa está totalmente articulada para destruir com tudo mesmo. E o âmbito da verdade é o âmbito propício para isso. Porque como que a gente põe isso na cabeça das pessoas? Falando para elas que não existe mais verdade. Falando para elas que elas devem fazer aquilo que vem na cabeça delas, porque faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É isso que o Raul Seixas diz, né? É a propaganda do relativismo. Acaba com a moral, acaba com família, acaba com tudo. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma sociedade secundária, uma sociedade adequada ao sistema financeiro, uma sociedade adequada aos interesses das grandes fundações internacionais, uma sociedade adequada para aquelas pessoas que querem implantar um governo mundial. Aí nós vamos conseguir isso. Deu certo ou não deu? Não é isso que a gente está vendo hoje? De 10 anos para cá, a gente não começou a ouvir absurdos que a gente não ouvia antes? Foi planejado e deu certo. Hoje na Suíça, nós já temos casa para suicídio. O incentivo da cultura da morte. A pessoa vai lá e ela tem até uma música propícia, ela tem os instrumentos para ela se suicidar da melhor maneira que ela quiser. Na Suécia, tem médico que quando diz que não faz aborto, é mandado embora do hospital, e já teve médico que foi mandado embora do país, quando ele se nega a fazer o aborto. Na Rússia, já se fala que tem mulheres que já fizeram 30 abortos, e que já é difícil encontrar amigas, as mulheres dizendo, que não fizeram aborto ainda. Foi planejado e deu certo. Isso foi planejado. O Kingsley Davis, em 1948, já começou a falar tudo isso. E agora, gente, para que a gente possa encerrar, nós precisamos dar uma pequena solução, ou pelo menos apontar o caminho. Porque de uma coisa nós temos certeza: as portas do inferno não vão prevalecer. Enquanto a igreja estiver aí, todo o direito natural pode ser revitalizado. A igreja continuará defendendo a vida. A igreja continuará defendendo a família. A igreja continuará defendendo a verdade. Inclusive, ela é a verdade. Ela é portadora da verdade. Ela é a mãe, a mestra da verdade. E as portas do inferno não vão prevalecer, não. A igreja há sim de revitalizar o direito natural. Enquanto essas pessoas estão atacando justamente essas três bases, a igreja vai revitalizar. Enquanto a sociedade está querendo secundarizar a sociedade,
enquanto os ideólogos das fundações estão querendo fazer isso, enquanto os universitários, os acadêmicos estão prontos para fazer isso, estão fazendo há muito tempo, de uma maneira muito bem articulada, a igreja há de primarizar a sociedade. Porque quando Cristo veio ao mundo, ele veio para estabelecer uma sociedade primária. Se o Kingsley Davis falou, vai secundarizar total, o Cristo vai dizer o contrário. Ide e ensinai. Ide e fazei discípulos. O que ele está querendo dizer? Ide e fazei uma família espiritual. Ide e formai as pessoas. Ide e formai famílias. E formai famílias da forma como eu vos ensinei. É isso que ele quis dizer nesse único trecho. Ide e ensinai. O ensino da igreja há de revitalizar o direito natural. Hoje nós estamos exercendo aqui justamente aquilo que Cristo nos pediu. Ide e ensinai. Enquanto houver igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Quer dizer, elas nunca vão prevalecer, porque a igreja é eterna. Esta é a nossa igreja católica. Então, uma salva de palmas para a nossa igreja. Gente, nunca vai prevalecer. O aborto pode estar hoje firme aí, mas a igreja continuará mais firme do que nunca, na pedra, na rocha. E nós vamos primarizar a sociedade. De que forma? Nós precisamos trazer à tona um conceito. E com isso eu encerro. O conceito de virtude. É justamente o conceito de virtude que é o que faz a sociedade ser diferente. As pessoas estão acreditando nessas asneiras, porque é uma asneira. Aquilo que um ministro do Supremo Tribunal Federal está falando é uma asneira. Eles estão acreditando nisso. Os nossos filhos estão acreditando no que os professores das universidades estão falando, que são asneiras. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu estou no doutorado em educação escolar, e eu estou bem por dentro das asneiras que essas pessoas falam lá dentro. E quem quiser ver o vídeo, que veja também. Infelizmente, a gente está vendo que o nosso povo, como está em Oséias capítulo 6, se perde por falta de conhecimento. É muita idiotice acreditar que o aborto é uma coisa possível. É muita idiotice falar que a verdade não existe. É muita idiotice falar que existe outra possibilidade de família, a não ser a família homem, mulher e filhos. É uma idiotice sem tamanho. É um atestado de burrice. Ou, no mínimo, é uma má intenção por trás. Um interesse em destruir com as famílias, orquestrado por um Kingsley Davis, por os grupos que esses caras incentivam, feminismo, abortismo, gaysismo, por aí afora. Mas a verdade brota, a verdade permanece, e a verdade há de revitalizar tudo isso. Mas isso só vai ser feito pela virtude. Se os nossos filhos não tiverem virtudes, o mundo é muito mais forte. Mas a virtude, que é a própria graça de Cristo sustentando eles, sustentando a sua própria inteligência, há de superar tudo isso. Se os nossos filhos tiverem a virtude, por exemplo, da temperança, se eles forem castos, se eles forem firmes na fé, se eles forem fortes, se eles forem corajosos, a virtude da fortaleza, obviamente eles vão chegar lá e vai falar, peraí meu filho, não é assim não. A realidade sexual não é isso que você está falando não. Existe a castidade. Existe o amor no namoro casto. Existe um sacrifício pleno da vocação, do matrimônio. Isso daí é a coisa mais maravilhosa que tem. Existe a virgindade consagrada. Isso existe e há de existir sempre. Se eles forem corajosos, e essa é a virtude da fortaleza, eles vão lá para a universidade e vão falar, peraí, não, como que assim? Como que não existe verdade? Me prova isso. Como que não existe Deus? Me prova isso. Eles vão ter coragem para enfrentar as pessoas. Se nós formarmos os nossos filhos na justiça, nós vamos ter advogados diferentes, que não vão ser como esses sem vergonhas do Supremo Tribunal Federal, que estão adulterando a verdade só em detrimento dos seus próprios interesses. Se os nossos filhos forem justos, eles vão mudar a sociedade. Se eles tiverem as virtudes,
nós vamos primarizar a sociedade novamente, porque com as virtudes volta a verdade, volta a família. E acaba com todos esses ataques que estão por aí em relação ao aborto e tudo isso. Nós precisamos dar virtude para os nossos filhos. E como que se faz isso? Pela educação. A saída para todo esse problema ainda é a educação. Por isso que o nosso apostolado tem como meta, uma das metas, por exemplo, fazer uma escola católica. Uma escola onde haja virtude. Uma escola onde os professores se tratem a partir de relações primárias. Onde seja apenas uma família. Onde a verdade impere. Onde o relativismo seja destruído. Onde a igreja seja a voz por excelência de ensino. Onde esse tipo de ideologia que nós temos, que prega ideologia de gênero, que prega toda essa parafernália do inferno, não exista. É isso que nós queremos fazer, no mínimo. É o que nós podemos fazer, mas é o que cada um tem que fazer. Investir forte em ensino, investir forte em educação. Assim se combate o aborto. Porque tem uma relação em tudo isso. E aí, nós vamos lembrar aquilo que disse o São Tomás de Aquino. O homem, na questão 95 da primeira parte, da segunda parte da Suma Teológica, no artigo 1º, ele vai dizer: o homem tem aptidão natural para a virtude. Quer dizer, todo mundo consegue ser virtuoso. Para adquirir virtude, o homem precisa de outro homem. Quer dizer, nós não adquirimos virtude do dia para a noite. Não nascemos virtuosos, pelo contrário, nós nascemos praticamente semelhante aos animais, porque nós dependemos dos nossos pais, de uma forma assim como o animal depende menos ainda. E aí nós precisamos, na verdade, sair dos nossos instintos egoístas, e isso que é o trabalho de educação humana. Então, o homem precisa de um outro homem para ser educado, para ter virtude, é isso que ele está falando aqui. E aí ele também fala que quem tem disposição para a virtude, basta o conselho paterno. O que ele está querendo dizer aqui? Não se adquire virtude se não for por um ambiente familiar. Se não for por um ambiente onde o pai e a mãe, aquele que ensina, querem o céu para o seu filho. Não vai ser num ambiente destruído. Não vai ser numa escola ideológica onde os nossos filhos vão aprender virtude. Eles vão aprender virtude na família. Eles vão aprender virtude numa escola católica que é uma família católica, que gira em torno do ensino, mas um ensino que o próprio Cristo mandou. O que o Cristo veio fazer na terra a não ser uma família? E o que é a igreja a não ser uma família? O que é a igreja a não ser uma sociedade primária? E o que nós precisamos fazer de bem para a igreja? Nós precisamos primarizar a igreja. E como que se primariza a igreja? Traz de volta a virtude, traz de volta a moral, traz de volta a ética, o ensino de excelência, traz de volta uma educação católica de verdade. É isso que nós precisamos, uma educação católica de verdade para destruir com essas ideologias satânicas que estão por aí. O Kingsley Davis não sabia disso, mas a igreja sempre soube há mais de 2000 anos. Nós precisamos de investimento físico, nós precisamos de doar a nossa vida, nós precisamos consumir a nossa vida para educar bem os nossos filhos. Se nós fizermos isso, as portas do inferno não vão prevalecer. Se nós primarizarmos as nossas relações, se nós tratarmos as pessoas, porque nós queremos educá-las para o céu, não vai ter secundarização total, coisa nenhuma. Nós vamos combater o erro. Como diz o São Tomás de Aquino, é próprio do sábio contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros. Quem é sábio, quem é formado na virtude da sabedoria, aponta os erros. Professor de faculdade vai falar: mas não tem homem e mulher, cada um se veste do jeito que quer. E pode ter o desejo sexual que quiser, e que isso não faz mal coisa nenhuma. Viva a liberdade, viva a felicidade, vamos por aí, vamos fazer arruaça. O sábio vai dizer: não, isso vai contra a ordem. Ele vai apontar o erro, ele vai falar: não é assim. O direito natural mostra que não. São Tomás de Aquino mostrou lá na Suma Teológica. E você está errado, você não deveria falar isso.
Lá na escola vão querer destruir com as nossas famílias, porque as fundações estão incentivando esse tipo de ideologia ainda, e está cada vez mais forte. Se nós não fizermos esse trabalho de uma educação católica de fato, os nossos filhos vão padecer. Nós precisamos formá-los na virtude, nós precisamos formá-los na verdade. E é isso que o São Tomás de Aquino dizia. Portanto, a última frase. A primarização da sociedade é, em suma, o resgate da educação para a virtude e para a santidade. Enquanto isso não for levado a sério, essa é a consciência que nós vamos tomar hoje. Enquanto isso não for levado a sério, a sociedade continuará sendo destruída por ideologias que favorecem a cultura da morte. Enquanto nós não tomarmos consciência do que a igreja precisa fazer no âmbito da educação, a sociedade continuará padecendo por essas ideologias. Nós católicos temos uma responsabilidade gigantesca. Os padres, os leigos, os religiosos, todos que têm a igreja como mãe e mestra da verdade, devem cumprir aquilo que Cristo disse: ide e fazei discípulos. Ele não diz ide e lá falar de Deus. Ele falou ide e fazei discípulos. Ide e fazei uma família. Ide e primarize as relações. Ide e trate as pessoas como pessoas, não como números. Ide e forme as virtudes. Ide e torne as pessoas católicas. Ide, combata o relativismo. Ide, assuma o seu papel de pai e mãe espiritual, aquele que ensina a verdade da igreja. Você que é professor, olhe a sua responsabilidade. Você que é pai, olhe a sua responsabilidade. Você que é a igreja católica, olha a sua responsabilidade. Vamos fazer alguma coisa. E com isso eu encerro e gostaria de pedir que nós consagrássemos esse momento, as nossas famílias, tudo que foi dito aqui, e também pedir que nosso Senhor cuide do nosso país, cuide das pessoas que estão padecendo por aí por falta de conhecimento, e que ao mesmo tempo nos inspire a melhor maneira de fazer aquilo que Ele nos mandou, e de ensinai todas as nações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.